Salve, salve, povo de Deus! Graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aí a mais um episódio do Amar Pod, o podcast da Igreja Amar. Com vocês aqui o pastor Denis Figueiredo, e é uma alegria muito grande ter vocês com a gente aqui compartilhando da palavra de Deus, ouvindo uma mensagem, uma palavra específica, um devocional para o seu coração. Nós estamos aí numa série abençoada de 21 dias já. Hoje é o 21º dia da nossa série Igreja, o Corpo de Cristo, e o tema de hoje é: a Igreja é a guardiã da verdade. Eu, particularmente, tenho sido muito abençoado com o material que nós estamos aqui promovendo, e eu espero que você esteja sendo abençoado com todo esse conteúdo aí que nós estamos produzindo, amém? Hoje nós vamos ler aqui um texto que está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela está constantemente no meio de uma batalha espiritual, é uma guerra. A base dessa batalha é uma luta que tem como pivô a verdade e a mentira. Sabe que a Bíblia, ela afirma que o império das trevas trabalha baseado na mentira. Jesus deixou muito claro quando ele disse o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Por outro lado, o reino de Deus é firmado na verdade. Olha que interessante. Jesus Cristo disse o seguinte, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, fica muito claro para a gente que o enganador, Satanás, ele trabalha inculcando mentiras na mente das pessoas, de uma forma tão grande que elas ficam escravizadas e presas a ele. As pessoas ficam presas ao próprio Satanás por causa da mentira. A idolatria, por exemplo, é uma forma muito clara de ele fazer exatamente isso. Há enfermidades que também são resultado de mentiras de Satanás na mente das pessoas. Nessa batalha, meus irmãos, é possível a gente constatar claramente que o diabo ele utiliza os meios de comunicação para fazer que a mentira pareça verdade e seja aceita como verdade. E muitas vezes, sabe, ele inculca na mente das pessoas várias mentiras, e essas pessoas elas ficam oprimidas e escravizadas, ficam presas a ele mesmo. Mas olha só, a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, eles são a verdade. Daí a afirmação bíblica: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O texto que a gente afirmou lá em cima, no início, ele afirma que a igreja ela é coluna e fundamento da verdade. A igreja ela é a defensora da verdade. Além de estar firmada na verdade da palavra, a igreja ela deve ser também a proclamadora dessa verdade. A igreja não pode se calar, ela precisa proclamar a verdade do evangelho. É como um monumento visível por todos, onde qualquer pessoa pode chegar e conhecer a verdade. A verdade deve ser vista, deve ser expressa o tempo todo. Toda igreja, meus irmãos, deveria ter ensino bíblico constantemente profundo para que seus membros e cada um que congrega na igreja possam viver e proclamar a palavra de Deus. Mas há igrejas que não se preocupam com isso e não existe mais nenhum tipo de ensino bíblico, só culto, festa, evento. E quando na verdade o ensino, a palavra de Deus é algo fundamental. Não tem, muitas igrejas não tem grupos de estudo, não tem célula, não tem discipulado, e isso é um perigo muito grande porque as pessoas ficam à mercê das mentiras de Satanás. Os cristãos que não leem a Bíblia mais, não leem livros, não buscam conhecimento da palavra de Deus, isso espiritualmente falando é um perigo muito sério. Muitos vão à igreja somente para buscar uma bênção de Deus, buscar uma troca ali, onde vão buscar algum favor do Senhor, e se esquecem e também não são nem instruídas, não é, pela própria liderança a conhecerem a Deus e buscarem a palavra de Deus. Pastores e líderes devem organizar materiais, estratégias, livros, indicar leituras para as pessoas, para que a igreja conheça a verdade da palavra,
além de ter uma vida vitoriosa que a gente deve ter em Cristo, a igreja também será um instrumento de Deus para libertar pessoas, tirar pessoas, né, da escravidão, do pecado, por meio do conhecimento da palavra de Deus, pregando a verdade do evangelho. É tempo de a igreja se voltar para a palavra, de começar a conhecer, viver e proclamar as verdades de Deus. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que a palavra tem sido banalizada e muitas pessoas têm deixado a palavra de Deus de lado, mas eu quero encorajar você nessa devocional de hoje para a gente poder refletir sobre isso, porque a igreja ela tem como o seu fundamento, uma das funções ou dos seus propósitos, um dos seus propósitos, na verdade, é de ser a coluna e o fundamento dessa verdade. Nós temos aqui conosco a verdade e vamos levantar a bandeira da verdade proclamando a palavra de Deus. O que eu vejo nesse mundo é que muitas vezes as mentiras de Satanás elas têm tomado uma forma tão parecida com a verdade mesmo da palavra de Deus, que essas mentiras têm entrado até mesmo na igreja, e é preciso que a gente tome muito cuidado para que essas mentiras de Satanás não venham distorcer a verdade da palavra de Deus e fazer com que a gente ande num caminho de engano, né? Num caminho de mentira, achando que estamos fazendo a coisa mais correta do mundo. Sabe, um exemplo muito interessante disso é o apóstolo Paulo, porque ele, no zelo da lei, enganado pelo zelo da lei, pela religiosidade, ele matava o cristão, ele matava os seguidores de Jesus. E por causa de um zelo, por causa de um fervor muito grande de cumprir a vontade de Deus, ele matava pessoas. No coração dele havia uma mentira de que ele estava fazendo um favor para Deus ao matar um cristão. E quando ele faz isso, ele faz como quem está servindo a Deus, mas era uma mentira. E ele estava enganado e enganando a muitos com isso. Agora, quando ele aceita e conhece o Evangelho de Jesus, ele se quebra diante de Deus, porque o Senhor Jesus vai falar ao coração dele, vai mostrar essa verdade e ele vai ser liberto. Ele chega a dizer que ele foi transportado do império das trevas para o reino da luz de Cristo, porque ele entende que a mente dele estava tão obscurecida pela mentira que ele não conseguia enxergar a verdade da palavra de Deus. Com isso, a gente conclui o seguinte, que a igreja ela é guardiã dessa verdade, mas não para obter essa verdade somente para ela e ela crescer e virar uma igreja obesa de tanta verdade que ela tem. Não, a verdade que nós temos deve ser compartilhada com todas as pessoas que estão nesse mundo vivendo uma vida de mentira. Quantas pessoas estão vivendo uma vida mentirosa, uma vida de engano, uma vida distorcida daquilo que Deus tem para a vida delas? Mas Jesus quer nos libertar de todas as mentiras que nos escravizavam e fazer de nós um povo escolhido e abençoado por Ele. Que sejamos nós, a igreja do Senhor, que vai proclamar a verdade da palavra de Deus para libertar as pessoas das trevas e trazê-las para a luz do Evangelho de Jesus. Amém? Quero orar com você nesse momento e pedir para que Deus venha nos abençoar, nos fazer firmar na palavra. Amém? Vamos orar juntos nesse momento? Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez nesse devocional. Hoje o 21º dia, Senhor. Deus, foi tão rápido, tem passado tão rápido, 21 dias aqui juntos com os nossos irmãos, compartilhando a palavra. Meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a tua igreja, Senhor, que a igreja seja firmada na verdade, na palavra do Senhor, que os meus irmãos que estão ouvindo sejam firmados na tua palavra. Eu oro para que a igreja proclame essas verdades com toda a força do seu interior. Pai, eu oro para que os membros das igrejas, Senhor, tenham fome da palavra de Deus, tenham sede de ti, Senhor, que o Senhor venha gerar no nosso coração, Senhor, fome e sede pela tua palavra, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, Pai. Nós te pedimos isso, Senhor, convictos de que o Senhor já nos ouviu. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero, antes de encerrar aqui, pedir para que você fique atento aí. Nós estamos sempre colocando material novo todos os dias aí no nosso podcast. E eu queria pedir que você compartilhasse esse material. Nós estamos aí disponibilizando o podcast. Nós estamos aí disponibilizando nossos podcasts em vários tipos de plataformas de podcasts. Então tem o Spotify, tem o Anchor, tem outras plataformas da Apple, por exemplo. Você pode estar buscando aí pelo Amar Pod. E também estamos agora no YouTube, né? Fizemos um canal e aí nós estamos
disponibilizando todos esses materiais para vocês compartilhar, se inscrever aí, assinar e estar com a gente aí compartilhando esse material, tá bom? Que Deus te abençoe, nós ficamos por aqui, até amanhã, se Deus quiser. E lembrando que amanhã nós vamos entrar numa nova disposição aí dentro do mesmo tema, nós vamos entrar numa nova fase aí dessas ministrações, tá bom? Amanhã será o 22º dia, vamos entrar na 4ª semana dos nossos devocionais aí, estamos quase encerrando, mas eu espero que você continue com a sua audiência aqui, ouvindo e meditando na palavra de Deus. Se Deus quiser, nós estaremos juntos amanhã, em nome de Jesus, tá bom? Um beijo no coração, fica na paz, fui!